Olá, começa agora o programa Manchetes Online desta quarta-feira, dia 18 de março. Nós estamos recebendo o economista Joseph Bará e o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Vamos às manchetes de hoje. Brasil entrará em recessão em 2015 na avaliação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio vê recuperação em textos, calçados e vestuário puxado por câmbio. 73% dos consumidores não sabem ao certo o que é estar endividado. Obrigada pela presença de vocês, é um grande prazer recebê-los. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos à primeira manchete? Vamos lá. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, prevê que o Brasil entrará em recessão em 2015. A estimativa foi divulgada na manhã desta quarta-feira, dia 18, na atualização do cenário econômico da organização, que reúne as principais economias desenvolvidas do planeta. Entre 11 países e regiões econômicas listadas na previsão, o Brasil é o único que deve ter contração neste ano. Notícia difícil de engolir, de entender, complicado. Estamos em recessão, então? Não chega a ser propriamente uma novidade essa previsão da OCDE, porque vários analistas econômicos, vários institutos de pesquisa já estavam prevendo isso para 2015 e talvez uma pequena recuperação em 2016. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, uma conjunção muito adversa de fatores, tanto externos quanto internos, e lidar com isso a partir de um determinado momento não é apenas um problema econômico, é um problema político também, né? De como você mobiliza uma nação para enfrentar uma crise dessa gravidade. Se nós considerarmos, por exemplo, como fatores externos, né, a queda nos preços das commodities que o Brasil exporta, a redução da demanda pela desaceleração da economia chinesa. O Brasil se atrelou muito à demanda chinesa por commodities e agora está pagando o preço de ser um exportador de produtos primários, né? Qualquer oscilação de preço ou de volume adquirido acaba afetando a economia do país. Não tem sentido falar hoje da crise de 2009, né? Isso é uma bobagem, porque o país que mais sofreu com a crise de 2009 foram os Estados Unidos, e eles estão em plena recuperação, né? Um dinamismo fantástico da economia americana. As nossas causas são mais recentes, quer dizer, o Brasil, durante quase uma década, baseou o seu desenvolvimento econômico nas exportações de commodities. Foi bom enquanto durou e agora esse ciclo se esgotou. Ele foi substituído por um ciclo de exacerbação de consumo, com um nível de investimento muito baixo, e também estamos pagando um preço por isso, né? Endividamento, falta de investimentos e, sobretudo, o deputado Bolsoni tem enfatizado isso muito nas nossas conversas, né? Que é a questão da confiança, da credibilidade que o país tem que ter para atrair investimentos, para poder investir mais e desenvolver um novo ciclo, né? Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também até essa questão política, né? A gente está passando uma crise que é a política que vai virar o jogo? Vou me permitir, primeiro é uma honra estar com o doutor Joseph Bará aqui discutindo a questão econômica e questão política, discutindo no momento que o país vive procurar. Ele traz uma grande contribuição e nós procuramos também dar a nossa contribuição. Dando até sequência a esse pensamento que o doutor Bará já elucidou com clareza, a questão política, a confiança. A economia seria mais ou menos assim, economia dá o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é atestado, quem faz o diagnóstico, quem traça cenários, tem que ser instituições de alta credibilidade. A OCDE é um exemplo, é um organismo internacional que
estuda, acompanha e orienta as economias mais desenvolvidas. Então, é um trabalho, e a economia do modo geral. O que acontece? Então, a partir de um momento que um organismo desse, isento, de fora do país, ele traça esse cenário, então é extremamente preocupante. Agora, dentro da linha do pensamento do Dr. Bará, olha, e a questão política? A política, ela é para dar a credibilidade, para retomar a confiança. Então, se a economia dá o diagnóstico, a política é para mostrar o futuro, é para mostrar os caminhos que vamos trilhar, quão fáceis ou quão difíceis vão ser esses caminhos. Então, a gestão política, nesse momento, ela é fundamental, tanto para recuperar a economia, também para dar a estabilidade social, porque o desenvolvimento ele tem que ser o desenvolvimento econômico, que é a base, e ele vai ter impacto também, o desenvolvimento econômico vai gerar o desenvolvimento social. Se não tem o agente político para dar essa credibilidade, de acordo com suas responsabilidades, no caso, a presidência da República, os principais líderes da oposição, de mostrar esses caminhos, o que acontece? Vai repercutir na economia, formando, lamentavelmente, um círculo vicioso, que começa com recessão e depois ele vai ter os seus aspectos, vai atingir os aspectos sociais, de desemprego, diminui os indicadores sociais e forma um círculo vicioso que realimenta. Essa queda de desenvolvimento social impacta a economia e forma um círculo vicioso. Então, é importante a retomada da confiança, mostrar os caminhos com clareza. Ninguém aqui está... nós queremos só ter a verdade e saber o quanto de tempo, o quanto de sacrifício que vai custar ao povo brasileiro. Isso que é importante nesse momento, que os agentes políticos têm que trabalhar com a essência hoje, trabalhar com a verdade. Eu acho que isso é fundamental, né, professor? É um tema que eu acho que é importante. Essa aí é a política que recupera, que pode recuperar a confiança. Os números, o diagnóstico ele está correto, ele não tem é como tornar essa recessão mais rápida, passar mais rápido, para podermos retomar o desenvolvimento econômico, que vai culminar depois no desenvolvimento social. Eu acho que também vale a pena acrescentar que nós temos que desatar um nó, um viés ideológico, inclusive, que prevalece já por muito tempo no Brasil e que não faz mais sentido hoje. Quer dizer, essa história de desenvolvimentismo contra monetarismo, liberalismo, é uma discussão totalmente ultrapassada. Isso, quer dizer, colocar as finanças de um país em ordem para que o crescimento seja mais favorável e mais benéfico para a população, sustentável e controlar a inflação, não é prerrogativa nem da esquerda nem da direita. Quer dizer, nós vimos muitos governos socialistas, trabalhistas, social-democratas na Europa, fazendo ajustes fiscais. Eles tinham que fazer para que a economia pudesse retomar um rumo de desenvolvimento. Então, o que nós vimos agora, recentemente, é que um pretenso neodesenvolvimentismo levou à estagnação, levou à recessão. Quer dizer, a OCDE está dizendo, está prevendo, como eu disse, o que já muitos analistas previram ao longo desse ano, um quadro recessivo. Sim. Então, aquela história de que pode ter um pouco de inflação para estimular o desenvolvimento, no final você não tem o desenvolvimento e tem inflação alta. E isso não é uma brincadeira, quer dizer, não dá para penalizar a população dessa forma.
Agora, é importante também lembrar, assim, essa questão é uma questão de bom senso, não é questão de ideologia. Sim. E a ideologia, ela foi sepultada em 1989, com a queda do muro de Berlim. Se mostrou que há um limite. Então, no caso, os chamados socialistas têm um viés de trabalhar com intervenção, maior intervenção do Estado, já os chamados conservadores. Mas, na realidade, a economia ela é diferente, são fatos e é bom senso. Então, para cada situação, e a situação em que chegou o Brasil, é uma situação em que há necessidade de medidas concretas, e essas medidas eles estão nos manuais de economia. Não tem como não é uma mágica, né? Não tem como fugir do diagnóstico correto, o cenário também futuro, se não tomar as providências, é um cenário de esse processo recessivo se prolongar. Então, é importante, é uma questão mais de bom senso do que de ideologia. Ok. Vamos à segunda manchete? Vamos lá. A recente alta acentuada do dólar frente ao real começou a apoiar os setores de calçados, produtos têxteis e vestuário, em um movimento que tem apoiado a indústria brasileira, afirmou nesta terça-feira o diretor de competitividade industrial do Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio, Alexandre Comim. Dólar em alta é uma boa notícia, então, para nós, pelo menos para a indústria? A indústria sempre sonha com o dólar alto, né? Porque, por várias razões estruturais no Brasil, o nosso nível de competitividade é muito baixo. A indústria brasileira, ela não é, em geral, competitiva. E é claro que uma invasão de produtos importados afeta a nossa indústria. Principalmente, esse foi o caso durante muito tempo da indústria têxtil, né? Indústria de brinquedos, indústria, enfim. Essas que sofrem muito com essa situação mais estável do câmbio. A verdade é a seguinte, claro que um câmbio mais alto vai favorecer as exportações brasileiras, mas ele não é, por si, um fator de sustentabilidade da competição, da capacidade da indústria competir num mundo globalizado. Quer dizer, ela precisa ter elementos de competitividade que estão muito ligados não só a ações da própria indústria, como elevação dos níveis de produtividade, de treinamento, de capacitação de mão de obra, mas também de fatores que não dependem dela e dependem do governo, que é a melhoria das infraestruturas, melhoria das comunicações, enfim, suprimento de insumos básicos como energia elétrica, etc. É também um cenário muito complexo da indústria, porque o Brasil se acomodou num retorno ao passado à condição de uma economia exportadora de produtos primários, de minério, produtos agrícolas, né? E como a indústria não se preparou para esse mundo globalizado, ela sofreu muito com isso, né? Hoje a indústria, ela em muitos casos, ela até desempenha um papel secundário, né? E essa é uma outra discussão também, dessas que permanecem no Brasil, ninguém sabe por quê. No passado se discutia se o Brasil ia ser um grande país agrícola ou seria um país industrial, né? Houve discussões famosas sobre isso nos anos 50, 60. E hoje a gente vê o seguinte, quer dizer, países mais desenvolvidos podem ter agriculturas potentes, agriculturas extremamente competitivas, e podem ter indústrias também competitivas. Sim. E até pelo contrário, o agronegócio brasileiro, a agroindústria, ela favoreceu muito a indústria brasileira também, né? Ela não tirou pedaços da indústria, não prejudicou. Então acho que nós temos que repensar tudo isso, né? É claro que num momento de crise como o que nós estamos vivendo, é um momento pouco propício a reflexões, né? Porque as pessoas precisam agir, precisam agir e às vezes agem até precipitadamente. Mas não seria mal que economistas, sociólogos, cientistas políticos e os próprios políticos começassem a repensar o país
para vislumbrar qual é o futuro que a gente quer. Né? Quer dizer, hoje o mundo está diante de experiências extremamente exitosas e está diante de fracassos retumbantes, como é o caso da Venezuela, da Argentina. Né? Então, qual é o caminho que a gente quer? Né? Eu diria até de uma forma um pouco mais descontraída, o que o Brasil quer ser quando crescer? Quando crescer. Qual é a resposta? O professor Bará, novamente com propriedade. Né? A questão, a primeira, esse resgate é histórico. Né? Então, década de 50, de um lado, basicamente Eugênio Goudin, que propõe a questão de ser um país agrícola. Né? E, de outro lado, Roberto Campos, o próprio Simons, que também que era da Fiesp, né? Que propunha do país industrializado. E tinha junto também o próprio Roberto Campos e o professor Otávio Bouvier de Bulhões. Veja, aquela época era uma economia, a economia e a sociedade era extremamente simples comparada aos níveis de hoje. Hoje nós vivemos, o professor lembrou, é uma sociedade complexa. Sim. Então, veja, você não pode tratar mais, por exemplo, a agricultura. Hoje é agronegócio. O setor de agronegócio é um setor competitivo, um dos setores nossos mais competitivos. Dentro da indústria, nós temos a indústria aeronáutica, no caso da Embraer, que é competitivo. Então, nós temos nichos que são competitivos. Esses setores, eles independem da oscilação do real com relação ao dólar. Eles têm um desenvolvimento constante, independente do câmbio. Já outros é lógico, se o câmbio, no caso o real é desvalorizado, ele ocupa mais mercados e aumenta a sua rentabilidade. Mas tem outros setores que se tornaram extremamente dependentes, que é o caso da indústria, vinculada, como lembrou o professor Bará, num modelo que era o antigo modelo da substituição das exportações. Que ocorreu, por exemplo, também no início com a nossa indústria de informática. Então, veja que enquanto protegeu, nós não tínhamos capacidade de competição. Hoje não, quando abriu, nós estamos assim, nós atraímos as empresas para produzirem aqui, no caso da Samsung, não atraímos não adquirimos o equipamento, então nós geramos conhecimento. Essa sociedade do conhecimento, essa economia do conhecimento, que o professor Bará escreveu também, é importantíssimo que façamos essa reflexão. Nós não podemos adotar as mesmas, nem ter o mesmo olhar, nem adotar as mesmas estratégias que fez, assim como para a política. Se nós nos prendermos exclusivamente na questão ideológica, nós vamos fugir do bom senso. Se nós mantivermos aquela forma tradicional de conseguir crescer através de desvalorização da moeda, então usando a moeda como instrumento básico, corre sério risco. Por quê? Porque nós não ganhamos competitividade. Competitividade se consegue com boa infraestrutura e, em especial, no médio e longo prazo, com educação. Então, um dos ensinamentos recentes é que a educação não é consequência do desenvolvimento, e sim causa do desenvolvimento. Então, preparar, ter o operário, o trabalhador mais preparado. Então, nós temos muito para buscar essa competitividade. E também a nossa infraestrutura de portos, aeroportos. Então, isso tem que ser de equipamentos. Então, é um processo de não ficar atrelado exclusivamente ao câmbio, porque num determinado momento essa bonança acaba. É como se fosse uma medida superficial, né? É uma medida momentânea, conjuntural, né, professor? Ela não muda a estrutura do país. E o Brasil é um país que chegou à industrialização com atraso de mais de um século, né? Quer dizer, ele chegou a aspirar à industrialização como objetivo pelo menos uns 120 anos depois que a Inglaterra já tinha iniciado a Revolução Industrial.
Claro que o início desse processo, e em muitos países aconteceu isso também, ele teve um amparo, uma participação até do Estado, né? Muitas empresas estatais e muitos investimentos em infraestrutura que eram feitos pelo governo deram sustentação também ao desenvolvimento da indústria. Até aí, isso foi um período necessário, foi um ciclo que se consolidou, mas que acabou também levando a indústria a se acomodar à situação, como bem lembrou o deputado Bolsoni, de reserva de mercado, de proteção contra o similar estrangeiro. E ela, protegida dessa forma, ela não se preocupou em desenvolver a sua produtividade, a sua capacidade de competir, com exceções raras e honrosas, né? Como é o caso realmente da Embraer, né? De muitos setores industriais de vanguarda que conseguiram evoluir. Então, eu acho que é esse tipo de reflexão que tem que se ter agora para não se ficar, digamos assim, tentado pela volta ao passado. Sim. Porque o passado é o passado, Passou, acabou. já foi. Né? E o mundo de hoje é diferente. Sim. Né? Bem diferente, né? Principalmente por conta da tecnologia, está Exatamente. bem diferente. Bom, nós vamos para a nossa última manchete. Estudo do Serviço de Proteção ao Crédito e pelo Portal de Educação Financeira Meu Bolso Feliz indica que 73% dos consumidores têm uma noção errada sobre o que é estar endividado. De acordo com o levantamento, apenas 28% dos consumidores dizem estar endividados no momento. Então, o que é estar endividado? Não é? Se 73% não sabe. Acho que a gente sabe quando a gente está, né? Eu acho que... Bom, Deveria, então, né? são duas coisas que a gente teria que analisar. A primeira é essa falta de discernimento, realmente, se está, se não está endividado. Eu acho que isso transcende um pouco a análise de um economista, e teria que já entraríamos no terreno da psicologia, né? Mas eu acho que a questão do endividamento das famílias está começando a se manifestar de uma forma mais grave agora, justamente pelo encerramento desse ciclo de consumo. Sim. Quer dizer, uma economia que se desenvolveu em anos muito recentes, baseada na expansão do crédito, Sim. expansão de incentivos ao consumo e, principalmente, também aí entra com relação à pergunta anterior, né, a questão do câmbio, que favoreceu produtos importados. Enfim, e não podemos nos esquecer de uma coisa importante, né, que muita gente atribui, poxa, o povo está consumindo mais porque está com mais renda. De fato, houve uma melhoria das condições de vida da população em geral. Houve uma incorporação de mais contingentes da população à classe média e uma diversificação do consumo. Mas nós não podemos nos esquecer também que os produtos industriais ficaram muito baratos. Exato. Esse é um dado impressionante da última década. Quer dizer, eu me lembro que na Copa do Mundo, foi 2006, né? Um televisor de tela plana de 42 polegadas custava o preço quase que de um automóvel. 20 e poucos mil reais. Sim. Hoje você compra um televisor tela plana, LED, HD e tal, por 1.500. Sim. Então, isso se deve também, em grande parte, a essa disseminação de cadeias produtivas, de produções mais baratas em outros lugares, enfim, um sistema produtivo que permitiu não só o avanço tecnológico, como também o barateamento dos produtos. Então as pessoas passaram a ter acesso a uma diversidade de produtos muito grande e, estimulados por esse consumo, estimuladas, as pessoas passaram a consumir. Né? Isso também é um ciclo, né? Ele é um ciclo que dura um determinado período, mas se você não tiver a retaguarda de investimentos, não tiver a retaguarda
de aumento de capacidade de produção, o que acontece? Pressão sobre a capacidade produtiva, pressões inflacionárias, né? Endividamento, uma certa restrição do crédito. Sim. E agora nós estamos tendo que rever esse modelo e fazer um ajuste violento, até porque o governo também gastou muito mais do que podia, né? Deputado? Dando a sequência ao pensamento do professor, a questão das famílias. Então, as famílias, esse descontrole demonstra a questão de desconhecimento de nós não termos tradicionalmente educação financeira. E não termos, tal qual o país, a visão de longo prazo. Então, quando a pessoa, por exemplo, assume uma dívida, então para um investimento, então para comprar a casa própria, para comprar um eletrodoméstico, para comprar um veículo que vai mudar a sua vida, vai buscar mais conforto. Então, esse investimento, ele é uma dívida que, bem controlada, ela vai dar um gap, vai dar depois vai possibilitar uma melhoria na vida dessa família ou dessa pessoa. Quando se faz? Quando, por exemplo, você se endivida, a pessoa se endivida para o consumo, o que acontece? Ela vai perdendo, ela não acrescenta nada ao seu futuro. É uma questão momentânea. Nós vivemos, inclusive uma tese de economia, que é o valor do amanhã, né? Então, enquanto nós estivermos assim, extremamente endividados, com excesso de gastos, de consumo, nós vamos impactar a nossa vida e também impactar a própria vida do país. Então, a importância da educação financeira e a importância também de não ter o consumo perdulário. O consumo também deve ser consciente. Então, se 73% não sabe sequer que está devendo, apenas 28% sabe, então mostra que esse consumo não é, com certeza, um consumo consciente. Consciente, nem muito menos sustentável, né? Exato. Bom, eu quero agradecer a conversa com vocês, realmente, né, novamente, uma aula aqui. Fica fácil para a gente entender um pouquinho mais da economia, viu? Um grande prazer receber os senhores aqui. E o nosso programa chega ao final, Manchetes Online. A gente se encontra no próximo programa.